eu estava lá no altar, eu fiquei apaixonado vendo as crianças cantarem. Vocês ouviram, não? Vocês cantaram, gente, eu estou arrepiado, agora é verdade. Vamos ver vocês, olha lá. Como é que é lá? Bota só as crianças, vai. Aí vocês cantaram, sabe o que é Kyrie? Sabe não? É em grego, Senhor, tem de piedade. E Kyrie, né? Cristo tem de piedade. Depois, Kyrie tem de piedade. Então, já que vocês sabem, agora vocês já sabem uma língua nova, não é verdade? Vocês já sabem falar em grego. Então nós vamos cantar de novo, juntos, lá, de novo. Kyrie eleison, vai lá. Cristo eleison, ó. Cristo uma salva de palmas que vocês cantaram bonito. Deus abençoe, parabéns, é assim mesmo, tá? Muito bem, meus amigos, minhas queridas crianças, primeiro eu queria dizer para vocês que essa semana eu tive uma perda. Você viu que eu falei o nome de um frei, Paulo Goulart, que ele morreu. Ele era da paróquia Santa Teresa do Itaim, e ele foi meu professor de espiritualidade e de pastoral. E aí, na época que ele foi meu professor, eu convidei ele para ser meu diretor espiritual. E aí, depois de um tempo, né, eu ia lá toda semana na casa dele. Aí uma vez eu vou contar uma história básica com ele, né? Eu vivi um momento que eu tinha um problema muito sério de angústia, de depressão, porque eu estava passando por um problema. Todo mundo sabe que eu tenho um diagnóstico de doença de Crohn. E aí, a minha doença é uma inflamação que dá no intestino, né? Mas graças a Deus estou bem. Aí aconteceu que uma vez eu fui lá no Frei Paulo, passando por a minha angústia. O Frei Paulo olhou para mim e disse assim: Beto, eu quero que você faça uma coisa para mim. Eu falei: o que foi, Frei? Ele falou assim: fala alguma coisa que você fazia quando você estudava. E eu, gente, crianças, não copiem o padre, tá? Mas quando eu morava lá no Espírito Santo, na minha terra, às vezes eu prestava atenção na aula, estou lá prestando atenção, mas tem dia que parece que a gente está cansado, né? E aí eu não deixava de ouvir com o professor. Eu não era um aluno nota ruim, tá? Gente, eu sempre procurava estudar, mas eu sempre gostei muito de arte. E aí lá na minha escola, eu estava já fazendo segundo grau na época, a gente chamava segundo grau. Eu cheguei assim na sala, então de repente eu falei assim: eu estou ouvindo a aula, mas por que não? Aí eu pegava uma lapiseira e eu começava, via uma pessoa nessa posição, e eu comecei a esboçar o rosto daquela pessoa, e aí eu pegava aquela pessoa, fazia até eu fazer a figura dela no papel, né? Aí um dia eu falei com o Frei Paulo Goulart, o Frei Paulo olhou para mim e falou assim: você está passando mal do intestino? Eu quero que você me diga uma coisa. Você sabe fazer algum trabalho de arte? Alguma coisa? Eu falei: na época que eu estudava, eu gostava de desenhar meus colegas, assim. Ele falou assim: pois bem, Beto, agora você vai sair daqui da minha paróquia, você vai lá no centro da cidade, você vai pegar uma tela e vai pintar para mim. Eu quero que você pinte uma tela. E aí eu saí de lá imediatamente, corri lá para a loja, comprei os pincéis, comprei lá as tintas de cores primárias e peguei uma revista que ensinava o passo a passo numa pintura. Aí eu comecei a pintar aquele quadro. Depois que eu saí da direção espiritual, era 2h da tarde. Eu fui parar de pintar, era 3h da manhã, no meu quarto. E naquele momento eu fiquei liberto daqueles pensamentos bobos que às vezes a gente tem quando a gente está doentado, quando a gente está assim. E eu não passei mal durante o tempo, e aquele momento foi um momento de cura, né? Então,
o Frei Paulo naquele momento me ensinou uma coisa, que em algum momento da vida você tem que aprender a sair de você mesmo, para você concentrar os teus pensamentos em outras coisas. Talvez você está vivendo uma rotina, está vivendo uma tensão, está vivendo uma dificuldade. Então essa foi a primeira questão. E um dia depois de padre, eu fui visitá-lo, falei assim, Frei, eu queria muito que o senhor me ajudasse, porque eu estou passando por uma tribulação. Mesmo como padre, tentando fazer a vontade de Deus, eu estou sendo tão martelado, massacrado, triturado. Aí ele olhou para mim, segurou na minha bochecha e falou assim, Beto! Ele era desse jeito, aqueles meio italianão, assim, meio... Ele falou assim, eu quero que você saiba, só se atira pedras em árvores que produzem frutos. Aí naquele momento foi um tapa de luva em mim, né? Segurou para mim e falou, só se atira pedras em árvores que produzem frutos. Então, essa for claro que tem muita coisa boa desse homem que eu quero guardar na minha vida, mas é para vocês lembrarem que espiritualmente a gente também tem momentos que a gente talvez não entende o que é do humano, o que é divino e o que é espiritual que talvez está agindo na nossa vida. E quando você decide fazer uma vontade de Deus e você está no caminho certo, o inimigo vai querer que você saia desse caminho de Deus. O inimigo vai querer que você faça uma trilha diferente. Aí eu me lembro da minha mãe, que quando eu era criança, e ela batia papo com a gente, ela falava assim para mim, meu filho, eu quero que você saiba que sempre no caminho, na sua vida, você vai encontrar dois caminhos. Um caminho que vai estar bonito, limpo, com flores no meio do caminho, mas esse às vezes não é o caminho de Deus. O caminho de Deus é um caminho que às vezes você vai ter que pisar em pedras, pisar em espinhos, você vai passar por tribulações, você vai passar por vento contrário. E aquela bendita daquela dona Zilca, minha mãe, ela falava desse jeito para mim, e hoje ela me faz entender, porque o próprio Jesus, um dia quando me chamou para ser padre, disse para mim, renuncia-te a ti mesmo, toma a tua cruz de cada dia e me siga. Naquele momento eu não entendia, parecia uma coisa assim romântica que Jesus estava falando. Aí depois eu fui descobrir que a cruz de Jesus é uma cruz de luta, é uma cruz de perseverança. Por isso eu falo para vocês que eu nunca terei a pretensão de dizer que Deus vai me tirar os problemas da minha vida, mas Deus estará comigo junto para que eu enfrente os problemas da minha vida. E assim, meu irmão, minha irmã, quem tem aqui problemas, levanta a mão, deixa eu ver. Então olha para quem está do seu lado e diz assim, você é normal. Você é normal, todo mundo aqui tem problema, mas o mais importante da nossa vida é nós termos fé, né? É a fé que o Evangelho de hoje está propondo a cada um de nós. Então, vamos lá. Para nós entendermos o Evangelho de hoje, a gente tem que lembrar que a gente está dentro do contexto da última ceia, onde Jesus um dia estava sentado com os discípulos, e naquele momento ele estava batendo papo com os discípulos, e ele foi fazendo alguns gestos, antes de instituir a Eucaristia, quando ele falou, tomai todos e comei, tomai todos e bebei, isso é meu corpo, é meu sangue. Ele começou a preparar o coração dos discípulos para uma despedida. E aí, por que Jesus precisava fazer aquilo? Então vamos lá. Quem lembra da história, lembra que naquele contexto da última ceia, havia um personagem chamado Pedro, não é verdade? E Pedro estava ali, mas primeiro Jesus fez o quê? Ele se levantou da mesa, cingiu a cintura, foi lá nos pés dos discípulos e começou a lavar os pés dos discípulos. Naquele momento Jesus chegou na frente de Pedro, Pedro falou assim, Senhor, quem lava o pé dos outros na nossa sociedade é o escravo. Quem fica aí se submetendo a se inclinar para lavar o pé de alguém, de uma certa forma é alguém que é mandado pelos outros. Senhor, tu não podes me lavar os pés. Aí Jesus vai olhar para ele e vai dizer, Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. Aí Jesus falou assim, aí Pedro falou, Senhor, se o Senhor não, então não lava só o meu pé, lava todo o meu ser, todo o meu coração, porque tem um monte de coisa aqui, Senhor, que tem problema. Aí ele viu aquela coisa toda acontecendo. Logo daí a pouquinho, Judas vai pegar e vai se levantar da mesa e vai vender Jesus por algumas moedas para os soldados romanos. E aí eles virão buscar para os líderes religiosos. Enquanto Judas foi, Pedro falou para Jesus, Senhor, eu quero que tu saibas que eu vou te seguir até onde quer que tu vás. Aí Jesus disse, ei Pedro, você não sabe o que você está falando, porque hoje antes que o galo vai cantar, você vai me negar 3 vezes. E aí Jesus se levantou da mesa e começou o martírio dele. E aí daí a pouquinho as pessoas chegavam para Pedro e falavam, você não é amigo dele? Não.
Você não era aquele que estava na ceia com ele? Não. Você não é aquele que estava entre os parentes dele? Não. Então o galo cantou, curu, cucu, naquele momento. E aí naquele momento Pedro sentiu aquela angústia. Vejam tudo que aconteceu ali naquela ceia. E aí então, meus irmãos, minhas irmãs, daí a pouquinho os discípulos, vendo o amor que Jesus falava, naquele momento que Jesus estava ensinando ali naquela ceia, os discípulos olharam, Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus olhou para Pedro e falou assim, mostra-nos o Pai. Há tanto tempo que eu estou convosco, vocês não viram que tudo que está em mim vem do Pai, e eu e o Pai somos um? E aí, meus irmãos e minhas irmãs, os discípulos ficaram meio angustiados, o que Jesus está falando, né? Aí Jesus disse assim, eu quero que vocês saibam, aí eu quero que vocês também entendam, que o Evangelho de hoje é um discurso de fé, mas é um discurso de coragem, de incentivo. Por quê? Porque no discurso de hoje vai ser um discurso de despedida. Logo depois Jesus vai morrer na cruz, depois ele vai ficar com a gente naquilo que a gente chama do período pascal, e ele vai para o Pai. E ele vai preparar o coração dos discípulos, para um tal de Pedro que negou ele vai dizer, prepara o teu coração, porque senão você corre o risco de negar outras vezes. Para você que vai ter medo, olha, eu estou preparando o teu coração, porque você corre o risco de ter medo de novo. Prepara o teu coração, e eu lembro a vocês, meus irmãos, que na hora que Jesus morreu na cruz, apenas quem estava lá no pé da cruz era Nossa Senhora, Maria Madalena e João. Então naquele instante Jesus preparou o coração dos discípulos para dizer, olha, há pouco tempo eu estarei ainda convosco, mas eu irei, e eu vou preparar um lugar para cada um de vocês, mas eu quero que vocês saibam que eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, os discípulos vão entender tudo isso logo depois, todos eles vão começar a passar pela turbulência. E assim é o contexto do Evangelho de hoje. Esses discípulos vão levantar, vão pregar o Evangelho aos corações de muitas pessoas, muitos deles serão martirizados, muitos deles sofrerão, muitos deles passarão por batalhas, passarão por lutas pessoais. O que é importante a gente lembrar é que o Evangelho ele é muito atual. Aquilo que aconteceu no passado, ele tem acontecido hoje. Aconteceu, por exemplo, com o Frei Gilson esses dias, né? Que estava lá pregando, falando do Evangelho, e de repente um monte de gente vai lá e ataca o cara, porque ele defendeu o que está escrito na palavra de Deus. Vejam, então a gente começa a perceber que muitas vezes a gente vai ter que dosar até o que vai falar aqui, porque talvez esses chefões do Brasil aí vão dizer para nós, vocês só podem falar isso, aquilo outro, como acontece em países do mundo. Vai na Nicarágua, onde a gente um dia recebeu aqui na paróquia, vários jovens da Nicarágua, que ficaram aqui durante um tempo, e que eles foram martirizados pelo Ortega, lá na Nicarágua. E eles, por quê? Porque eles viviam o Evangelho, porque estavam vivendo a vida de comunidade, falando de Jesus, denunciando o ditador. E assim, meus irmãos, a vida do cristão é essa. Esse é o contexto do Evangelho. Mas o Evangelho está falando para nós de duas palavras, fé, né? Fé. Como que te move? Então, para você entender o que é fé, você tem que lembrar quem é Jesus. Jesus é aquele Deus que estava lá no seu trono de glória, e que ele desceu na nossa humanidade, e não se contendo em amor, ele vai assumir a natureza humana. Mas existe algo no Evangelho que é importante a gente lembrar, que quando Jesus ele assumiu a natureza humana, ele vai assumir a natureza humana de uma forma onde ele vai nascer do ventre de uma mulher, e naquele ventre daquela mulher ele vai começar a sentir tudo que a sociedade começa a sofrer na época. Logo que ele nasce, ele vai ser perseguido por Herodes, ele vai sofrer na carne a decepção, ele vai sofrer na carne o abandono, ele vai sentir dor como toda pessoa normal. Por quê? Porque Santo Agostinho falava assim, só aquilo que foi assumido é que pode ser redimido. Só um Deus que é Deus que se faz homem, é que vai ter o poder de libertar o homem do pecado, do jugo do mal que está no mundo. Então existe uma pessoa que está aqui, eu estou aqui, olha aqui, quem está me vendo, está vendo aqui? O que o padre está aqui? Então se eu fosse falar da porcentagem, quantos por cento do padre Beto está aqui na frente? 100% do padre Beto está aqui, sim ou não? Porque eu estou todo aqui, não é verdade? Então fala assim, padre Beto, o senhor está 100% aí na frente. Vamos lá, como é que é seu nome? Olha a Valentina. Olha a Valentina. Diga para a Valentina, Valentina, você está 100%
aí na frente. Linda, linda, linda. Se eu quisesse ter uma filha, eu queria ter uma filha igual a você, linda assim. Deus abençoe. Mas o que Santo Agostinho falava? Ele falava assim que Jesus ele era 100% Deus e 100% homem. Em si, ele trazia toda a figura de Deus. Em si, ele trazia toda a figura do homem. Mas eu quero colocar para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que nós somos Igreja Católica Apostólica Romana. A nossa igreja, ela passou por tantos movimentos na vida dela, e existiu um movimento chamado Teologia da Libertação. Eu não estou criticando, porque também teve momentos bons dele, mas existe um problema na igreja durante o período, que para mim eu julgo, aonde muita gente colocava a figura ou a criatura ao mesmo nível do Criador ou acima do próprio Criador. Houve um momento da vida da igreja onde a gente percebia que em algumas liturgias aquilo que era divino era deixado de lado e muito que era humano era colocado de lado. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, nós corremos o risco de estar numa sociedade que exalta tanto a figura do Jesus humano, apenas humano, que esquece de viver a figura divina de Jesus na sua própria vida espiritual. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, quando a gente anula um para exaltar o outro, a gente está no caminho errado. Eu me lembro que um padre falou para mim assim: Jesus Cristo assumiu a natureza humana para nos ensinar que a sermos humanos, a sermos pessoas melhores. Então, quando você, meu irmão, minha irmã, está aqui na igreja, você precisa reconhecer que Jesus é o Deus da tua vida, que Ele está acima de toda coisa, que por amor Ele se colocou nesse mundo. Aí eu volto na palavra-chave do Evangelho de hoje. O que Jesus disse dele mesmo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês estão com sono? Não tomaram café da manhã? Então vamos lá de novo. Eu sou o caminho, a verdade, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Tá? Então vamos repetir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. De novo. Eu sou. Quando Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, lembramos que o caminho de Jesus é um caminho de luta, um caminho de cruz, um caminho de sofrimento, um caminho de batalha. Então, meu irmão, minha irmã, olha para quem está do seu lado e fala assim: no seu caminho você vai ter pedras e espinhos. Pode falar para quem está do seu lado. Aí, vamos lá, olha para mim. Mas olha para quem está do seu lado agora. Mas no seu caminho você vai ter Jesus que vai estar do teu lado. Então, a partir do momento que ele fala, eu sou o caminho, ele começa com essa palavra, para dizer para nós o seguinte, que no caminho você vai ter o caminho de luta, de batalha, mas você vai ter que andar na verdade de Jesus. E não existe uma verdade relativa em relação a Jesus. Ou você tem fé nele e coloca ele como Deus da tua vida, e a palavra dele é a palavra suprema da tua vida, ou você nunca vai conhecer Jesus. Porque você não pode acender uma vela para Jesus aqui hoje e acender uma vela para o diabo aqui amanhã. Você tem que aceitar a verdade de Cristo, e essa verdade, nesse caminho, ela tem que ser a consequência daquilo que você escolheu para viver. Nem sempre nós seremos compreendidos pela verdade que nós vivemos. E aí, a partir do momento que eu ando no caminho de Cristo, que eu tenho Ele como verdade, a minha vida vai ser plena dEle. E quando eu tenho uma vida plena de Deus, eu vou poder dizer para vocês, meus irmãos, que eu sou aquele cara que capota, mas não breca. Ouviram o que eu estou falando? Eu sou um cara que passa por dificuldade, mas eu não breco porque Deus está comigo. Então hoje eu quero exaltar, meu irmão, minha irmã, na tua vida pessoal, esse Deus que é homem, mas esse Deus que é divindade pura, é um Deus que te ama de modo tão pleno, que ele aniquilou-se a si mesmo, e não assumiu a natureza humana, não assumiu a natureza humana, vamos dizer assim, como uma falta de objetivo. É para dizer para nós até onde a gente poderia ir. Então eu queria muito que você hoje exaltasse o nome de Jesus. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, dá glória a Deus. Dá glória a Deus pela tua vida, dá glória a Deus pela tua tribulação, dá glória a Deus pela tua dificuldade. Eu quero que hoje, nesse instante, meu irmão, minha irmã, você pergunte, baixa a tua cabeça só por um instante, e eu pergunto para vocês: quem é Jesus para mim?
Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na sua história? Quem é Jesus nos teus planos, nos teus ideais, nos teus projetos de vida? Aonde você tem colocado Ele e aonde você tem tirado Ele da tua vida? Quais são as escolhas que você tem feito, aonde você de uma certa forma tem se esquivado da mensagem dEle, do Evangelho? Quais são as suas covardias? Quais são as suas angústias? Deixa Jesus agora, meu irmão, minha irmã, ser o Senhor da tua vida. Acima de Jesus está tudo. Não há nada acima de Jesus. Acima de tudo que você vive, existe a paz desse Deus. Por que Jesus falava isso? Vocês estão aqui agora, mas vocês vão passar por tribulação, mas haverá uma consequência dessa luta diária do dia a dia. Haverá uma palavra chamada céu. Talvez o grande problema da sociedade nossa é imaginar que o céu é só lá na vida futura. Não, o céu ele começa aqui, nesse momento. Essa semana, perdoa a menina que está aqui, talvez, não sei se ela está aqui. Uma menina disse para mim assim, padre, eu queria dizer para o senhor, uma garotinha, hein? Eu queria confessar. E ela veio confessar, não estou falando do pecado dela. Aí eu disse para ela assim, o que você tem para me falar? Padre, eu queria pedir perdão, porque às vezes tem dia que eu olho para os meus amigos que estão do meu lado, e parece que eu não sinto Deus da mesma forma que eles. Meus amigos falam com um entusiasmo de Deus, e parece que eu não sinto aquela euforia, ou aquele arrepiar-se, né? Aí eu olhei para ela e falei assim, engraçado, também não acontece isso comigo, não? Eu não sinto Deus dessa forma. Aí ela falou assim, mas como, padre? Eu falei, eu não sinto Deus por sentimentos que eu fico produzindo, mas eu sinto Deus pela escolha que eu estou fazendo em direção a Ele todo dia. Aí a partir do momento que eu decido escolher Ele, é que eu vou sentindo Ele na minha vida. Aí às vezes, quando eu estou falando uma palavra, aí de repente eu sinto Ele, porque Ele me conduziu a falar da forma dEle. Não que eu senti um êxtase, não que eu senti vamos dizer assim, um elevar-se acima de todas as nuvens do céu. Eu, para mim, de verdade, até falo para vocês, eu estou vendo Deus aqui. Amém? Aí a menina olhou para mim e falou assim, naquela hora, eu falei para ela, então não se preocupe que o padre é do seu jeito. Então não fique preocupado, porque fé não é você sentir arrepio. Fé é você sentir uma presença no qual você enfrenta as batalhas da tua vida, dizendo todos os dias, Tu és o meu caminho, Tu és a minha verdade, Tu és a vida na minha vida pessoal. Amém? Tem uma música que eu gostava de cantar. Toda vez que eu cantei essa música, eu sentia aí o arrepio, porque eu senti o céu na terra. E a música é assim, ó. Glória, glória, de novo, juntos. Glória. Tá bonito, vai. Glória. Mais uma vez, juntos. Glória. A Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo nome, força, a Jesus, o Senhor, ao Cordeiro, ao Cordeiro
sobre todo nome. Fica de pé, por favor. Nós vamos cantar mais uma vez. E aí, meu irmão, minha irmã, rapidamente eu queria que vocês, nesse instante, dissessem para Jesus: Tu és o Senhor da minha vida. Diga: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Jesus, Tu estás acima de todo o mal, de todos os homens, de todos os deuses, de todas as batalhas, de todas as tribulações da minha vida. Jesus, não há igual a Ti, ninguém abaixo do céu e acima da terra. Acima de Ti não há ninguém na minha vida, Jesus. E se você colocar isso, meu irmão, minha irmã, você vai entender o que Jesus estava falando para os discípulos no Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês serão meus discípulos, vocês passarão por tribulações, vocês passarão por lutas, mas a consequência do sim de vocês vai ser a consequência de que eu estarei preparando para cada um de vós um caminho, uma vida nova. Eu estou indo na frente preparar um caminho para cada um de vocês. Então coloca Jesus acima de tudo e vamos cantar de novo. Agora eu quero ver vocês, senão a missa vai demorar 2, 3 horas, vai. Juntos, bem forte, vamos lá. Glória. Tá lindo, vai. Glória. Glória. A Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus, ao nome sobre todo nome. Vai lá, povo de Deus. A Jesus, o Senhor, ao Cordeiro de Deus.